Autor: Virgínio Afonso Silva. Título: Federalismo e Articulação de Competências no Brasil Local. São Paulo, Editora Unespano. 2010. Páginas 549 a 570. Página 549. Capítulo 25. Título: Federalismo e Articulação de Competências no Brasil. Este capítulo tem como objeto central o federalismo. Não é, contudo, um capítulo teórico sobre o tema, mas uma tentativa de analisar o arranjo federal concreto definido pela Constituição de 1988 e sua evolução desde então. A ênfase da análise recai, portanto, sobre a forma como as competências previstas no texto constitucional referido são repartidas e articuladas entre os diversos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essa articulação de competências pode ser examinada por diversos pontos de vista e seria impossível abordar todos eles aqui. Dois deles serão então privilegiados: a articulação de competências legislativas e a articulação de competências na execução de políticas públicas. Em ambos os casos, a análise é fortemente influenciada pela experiência concreta dos últimos 20 anos. No caso das competências legislativas, essa experiência pode ser compreendida sobretudo a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF. Início da nota 1. Porque, como ficará claro adiante, o STF é, ou deveria ser, central na configuração concreta do arranjo federal previsto na Constituição, especialmente no que diz respeito à repartição de competências legislativas. Fim da nota. No caso das competências para a execução de políticas públicas, as formas de coordenação e cooperação federativa serão ilustradas por meio de alguns casos concretos no âmbito das políticas sociais. E, a despeito do foco na experiência brasileira dos últimos 20 anos, faz-se também necessária uma breve introdução teórica e histórica. No primeiro caso, especialmente para que os termos utilizados ao longo do capítulo sejam previamente definidos. No segundo, para entender como a experiência político-constitucional brasileira evoluiu para o federalismo hoje existente. Para dar conta da tarefa, o presente capítulo está organizado em 3 partes principais, seguidas de uma conclusão geral. Página 550. As 2 primeiras partes são introdutórias e dedicadas a aspectos teóricos básicos do federalismo. A terceira parte, o cerne do capítulo, é dedicada ao modelo federal brasileiro, definido pela Constituição de 1988. Essa parte é dividida em 4 grandes seções, dedicadas à análise do modelo brasileiro de repartição de competências e aos problemas de articulação e coordenação entre as diversas esferas que integram nossa federação. Esse estudo do modelo sedimentado pela Constituição de 1988 tem como ponto de partida uma importante distinção no campo da repartição de competências, entre competências para legislar e competências para a execução de políticas públicas. Na análise do primeiro tipo de competências, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estará no centro do debate. No exame do segundo tipo, será analisado o funcionamento de algumas políticas concretas. Subtítulo: Estado unitário e Estado federal. Quando se fala em forma de Estado, a dicotomia básica é aquela entre Estado unitário e Estado federal. Início da nota 2. Ao se falar em forma de Estado, faz-se menção ao modo de exercício do poder político em função do território. Silva, 2008, página 98. Fim da nota. A contraposição entre federalismo e unitarismo não significa, contudo, que haja menos unidade estatal no federalismo. Como salientam vários autores, o federalismo não deve ser compreendido como algo oposto à unidade do Estado. Bercovici, 2004, página 9. Pelo contrário, a ideia é justamente preservar a unidade na diversidade. Abrúcio, 2005, página 42. O que ocorre nos Estados federais é uma repartição e um compartilhamento de poderes e competências entre diversos níveis territoriais. Há, portanto, uma descentralização do poder. Por outro lado, isso não significa que nos Estados unitários não possa haver descentralização. Seria inconcebível imaginar que, em algum estado qualquer, todas as decisões, não importa o quão locais forem seus efeitos, tenham que ser tomadas pelo poder central.
Assim, da mesma forma que existe unidade, existe também descentralização em ambas as formas de Estado. A distinção entre a descentralização existente em um Estado federal e aquela que existe em um Estado unitário consiste no fato de que, no primeiro caso, a descentralização é político-legislativa, enquanto no segundo ela é, sobretudo, administrativa. Silva, 2008, página 99. Ferreira Filho, 2006, página 51. Início da nota 3. Em vez de descentralização administrativa, Silva, 2008, página 99, fala em descentralização autárquica. Fim da nota. A contraposição entre descentralização político-legislativa e descentralização administrativa é explicitada sobretudo pela existência, nos Estados federais, de uma repartição constitucional de competências. As constituições dos países que adotam a forma federal definem, por exemplo, quais matérias devem ser disciplinadas diretamente pelo poder central e quais deverão ser objeto de legislação estadual ou, em alguns casos, municipal. Página 551. Ou, ainda, que políticas públicas serão implementadas de forma centralizada e que políticas serão implementadas com base em decisões subnacionais. Em todos os casos, o que importa é o fato de que, em um Estado federal, se a Constituição define que determinada matéria ou determinada política deve ser disciplinada, por exemplo, em âmbito estadual, o Estado-membro tem autonomia para definir os termos dessa disciplina e o poder central não pode impor nenhuma preferência nesse âmbito. Veare, 1963, página 14. Início da nota 4. A não ser nos casos de federalismo cooperativo, que serão analisados mais adiante. Fim da nota. Em um Estado unitário, ainda que políticas possam ser executadas localmente, a decisão autônoma acerca dessa política é matéria reservada ao poder central. É preciso salientar, contudo, que essa brevíssima exposição da dicotomia Estado federal versus Estado unitário corresponde àquilo que poderia ser chamado de tipo ideal. Início da nota 5. Sobre o conceito de tipo ideal, ver Weber, 1972, página 9. Fim da nota. Os graus de centralização/descentralização e de autonomia/subordinação variam fortemente nos diversos arranjos concretos adotados pelas constituições em diferentes lugares do mundo. De forma simplificada, é possível afirmar que os principais traços distintivos são esses apresentados acima, que podem ser sintetizados na já clássica definição de Ricker, 1964, página 13, segundo a qual a regra básica para identificar determinado arranjo como federal é examinar a existência dos seguintes requisitos: 1. Dois níveis de governo sobre o mesmo território e o mesmo povo. 2. Cada nível tem no mínimo uma área de ação na qual é autônomo. E 3. Existência de alguma garantia, mesmo que simplesmente uma previsão na Constituição, da autonomia de cada governo em sua esfera própria. Início da nota 6. Para definições mais exigentes, isto é, que incluem outros requisitos para que se possa considerar determinado arranjo como federal, ver Duchesek, 1970, página 207, e Watts, 1999, página 7. Fim da nota. Portanto, qualquer que seja o exemplo concreto de Estado federal, a sua característica básica, e que o diferencia claramente do Estado unitário, é a existência de uma repartição constitucional de competências, legislativas e políticas. Essa característica será objeto de análise detida mais adiante. Subtítulo: Federalismo no mundo e no Brasil. Atualmente, existem no mundo pouco mais de 2 dezenas de países que adotam a forma federal. Início da nota 7. A despeito do pequeno número, essas federações reúnem aproximadamente 40% da população mundial. Fim da nota. A razão pela qual o federalismo foi adotado em cada um deles varia sensivelmente. Em todos os casos, contudo, é possível afirmar, seguindo a linha de Bourges, que a adoção do federalismo é sempre uma resposta àquilo que ele chama de situação federalista Bourges, 1993. Abruzio, 2005, página 42.
página 552. Essa situação federalista pode ter as mais diversas origens e decorrer, por exemplo, de heterogeneidades socioeconômicas, políticas, étnicas, linguísticas, culturais, dentre outras. Os primeiros casos, heterogeneidade socioeconômica e política, costumam ocorrer em países de grande extensão territorial, Brasil, Estados Unidos e Argentina, por exemplo. Os outros casos ocorrem com frequência em países de menor área, Suíça e Bélgica, por exemplo, mesmo que ocorram também em países de grande extensão, como Canadá e Índia. Embora o Brasil, durante todo o período monárquico, tenha adotado a forma unitária de Estado, os ideais federalistas estiveram presentes nos debates políticos desde a independência. A tensão entre centralização e descentralização, não apenas administrativa, seja no primeiro reinado, seja, sobretudo, durante o período regencial, relembrava a cada instante que a opção pelo unitarismo, embora tivesse razões estratégicas não desprezíveis, nunca fora uma opção consensual. Ferreira, 1999. Início da nota 8. A principal delas era evitar a desintegração territorial, como havia ocorrido em toda a América Espanhola. Ver, a esse respeito, Carvalho, 1998, página 161 e seguinte, e Bercovici, 2004, página 24 e seguinte. Fim da nota. A chance de adotar o federalismo surge com o fortalecimento crescente do movimento republicano, nas últimas décadas do século XIX. Até mesmo monarquistas históricos, os mais conhecidos são, sem dúvida, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, defendiam a implantação do federalismo como única forma de salvar a monarquia. Faoro, 1975, página 460 e seguinte. Lynch, 2008, página 118. Rui Barbosa aderiu à causa republicana apenas quando percebeu que a única chance de introdução do federalismo no Brasil seria por meio da proclamação da República, o que, de fato, ocorreu em 1889. Com a primeira Constituição Republicana, em 1891, são definitivamente, e ao mesmo tempo, fincados os pilares da organização estatal republicana que, a despeito das mudanças em suas configurações ao longo de todo o século XX, permanecem até hoje como elementos centrais da organização político-institucional brasileira: o presidencialismo e o federalismo. Início da nota 9. A esses dois pilares poderia ser adicionado um terceiro, o controle judicial de constitucionalidade, mas, especialmente no início da República, a importância dos dois primeiros, presidencialismo e federalismo, era incomparavelmente maior. Fim da nota. No caso do federalismo, seu desenvolvimento ao longo do século XX não foi dos mais lineares. Desde o início, absolutamente compartimentado e não cooperativo, até o atual modelo, que será analisado adiante, foram inúmeras as rupturas e os sobressaltos. Especialmente sobre os momentos autoritários e sobre as constituições em vigor nesses períodos, 1937, 1, 9, 6, 7 e 1969, é possível afirmar que o federalismo era apenas nominal, já que a autonomia dos entes federados, necessária para a caracterização do federalismo, ficava comprometida por uma série de mecanismos centralizadores e interventivos. Início da nota 10. É claro que, na medida em que não há um conceito unívoco de federalismo, nem sempre é simples definir quais arranjos são realmente federais e quais são apenas nominalmente federais. Para se ter uma ideia, Veare, 1963, página 21, considera que nem mesmo o federalismo da Constituição de 1891, e, com base em seus argumentos, o de nenhuma das constituições brasileiras que lhe sucederam, poderia ser considerado como federalismo real, já que o processo de emendas à Constituição Federal não exigia a participação das assembleias legislativas estaduais. Fim da nota. Página 553. Subtítulo: O federalismo na Constituição de 1988. O federalismo moldado pela Constituição de 1988 é, ao menos em sua potencialidade, um exemplo de federalismo cooperativo. Bercovici, 2004, página 56, na medida em que, de forma inédita, o texto constitucional prevê uma série de competências que são atribuídas a mais de um ente da federação, como será analisado adiante. Início da nota 11.
Para uma definição sintética de federalismo cooperativo, ver Almeida, 2005, página 31. O federalismo cooperativo é caracterizado por formas de ação conjunta entre esferas de governo, em que as unidades subnacionais mantêm significativa autonomia decisória e capacidade de autofinanciamento. Fim da nota. Início da nota 12. Há autores que entendem que esse federalismo cooperativo é mais nominal que real. Souza, 2005, página 114, por exemplo, afirma que apesar de a Constituição prover vários mecanismos que sinalizam no sentido do federalismo cooperativo, tais como as competências concorrentes, o federalismo brasileiro tende a ser altamente competitivo e sem canais institucionais de intermediação de interesses e de negociação de conflitos sem grifo no original. Conferir também Almeida, 2005, página 38. Enquanto os arranjos com diferentes graus de descentralização e a cooperação intergovernamental predominam nas áreas tradicionais da política social, as novas iniciativas dirigidas aos segmentos mergulhados na pobreza extrema reintroduziram a centralização da decisão, recursos e implementação na esfera federal. Fim da nota. O centralismo exclusivista do período autoritário anterior cede lugar, portanto, a uma exigência de maior interação e articulação entre esses diversos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A passagem de um federalismo apenas nominal para um federalismo, ao menos em tese, cooperativo fez com que alguns autores sustentassem a tese de que a Federação Brasileira seria uma federação de estados fortes, Abrúcio, 1998, página 107. Almeida, 2001, página 77. Início da nota 13. Há também autores que, embora menos explícitos em considerar o federalismo brasileiro como um federalismo com estados fortes, classificam o arranjo da Constituição de 1988 como um federalismo forte ou robusto. Mainwaring, 1997, página 83. Meneghello, 1998, página 77. Samuels, 2003, página 80. Fim da nota. Não há dúvidas de que, se a base de comparação for o regime anterior, a Constituição de 1988 reforçou o papel dos estados e dos municípios no arranjo federativo. Mas a ideia de estados fortes é real apenas nesse sentido comparativo, e somente se o parâmetro for o período constitucional imediatamente anterior. Silva, 2008, página 102. A simples leitura do texto constitucional atual indica que o poder legislativo que os Estados-membros possuem é muito limitado, já que eles não detêm competências exclusivas dignas de nota. Página 554. E, por mais que tenha competências residuais, ou seja, competências para legislar sobre aquilo que não for de competência de outros entes da Federação, artigo 25, parágrafo 1º, esse tipo de competência pode ser considerada quase desprezível, especialmente diante do imenso rol de competências privativas da União. E o poder da União repete-se, por razões diversas, também no âmbito da execução de políticas públicas. Essa primazia da União em alguns aspectos do arranjo federal ficará mais clara ao longo dos próximos tópicos, que serão dedicados à questão da repartição de competências no federalismo brasileiro atual. Subtítulo: Coordenação Federativa. Embora a tese segundo a qual a Constituição de 1988 instituiu um verdadeiro federalismo cooperativo no Brasil seja objeto de relativizações, a existência de âmbitos e matérias nos quais todos os entes federados tenham algum tipo de competência exige, em maior ou menor medida, algum tipo de coordenação federativa. Início da nota 14. A Constituição inclui, explicitamente, os municípios no rol de competências comuns do artigo 23, mas não os inclui no rol de competências concorrentes do artigo 24. Sobre isso, ver número 21. Fim da nota. Não é possível haver cooperação sem coordenação.
Se no âmbito da legislação concorrente, Constituição, artigo 24, o texto constitucional fornece algum critério ordenador, o que, como será visto adiante, não é suficiente para solucionar os problemas de atritos entre os entes federativos, no âmbito da competência comum para a implementação de políticas públicas, Constituição, artigo 23, a forma como coordenar os diversos interesses em jogo não decorre de uma interpretação constitucional, mas sobretudo de fatores externos a ela, como também será analisado adiante. Início da nota 15. Conferir à seção os problemas de interpretação da repartição de competências legislativas. Fim da nota. Início da nota 16. Conferir às seções políticas públicas e a coordenação das políticas públicas. Fim da nota. Não seria exagero afirmar que, especialmente no âmbito da realização de políticas públicas, o êxito de uma coordenação federativa é a linha que separa um federalismo cooperativo de um federalismo competitivo ou predatório. Como salienta Brúcio, 2005, página 49, 50, o principal problema da descentralização ao longo da redemocratização foi a conformação de um federalismo compartimentalizado, em que cada nível de governo procurava encontrar seu papel específico e não havia incentivos para compartilhamento de tarefas e atuação consorciada. Disso decorre também um jogo de empurra entre as esferas de governo. Como será analisado nos tópicos a seguir, foi justamente no âmbito das políticas públicas, para o qual a Constituição muitas vezes não fornece critérios de coordenação, que houve um maior esforço para definir mecanismos eficazes no combate à compartimentalização e à superposição de ações, à concorrência ineficiente e às omissões em determinadas esferas. Página 555. Para compreender as possibilidades de coordenação em cada setor, é antes necessária uma análise da forma como se dá a repartição de competências no texto constitucional brasileiro. Subtítulo: Repartição de competências. A repartição de competências é o cerne do arranjo federal. Nesse âmbito, diversas são as tipologias utilizadas para tentar explicar as diferentes dimensões da questão. Silva, 2008, página 479 e seguinte. Almeida, 2001, página 74 e seguinte. Não é o caso de retomar aqui todas elas. Parece ser suficiente fazer menção a apenas duas formas de classificação: ao destinatário e ao objeto. No primeiro caso, as constituições dos países que adotam o federalismo como forma de Estado costumam repartir competências entre dois entes, a União e os Estados Federados. Como será visto mais adiante, a Constituição brasileira inclui, dentre os destinatários dessa repartição, os municípios, porque os considera explicitamente como membros da Federação. Início da nota 17. Em seu artigo 1º, a Constituição dispõe sobre a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Fim da nota. No que diz respeito à classificação quanto ao objeto da competência, é possível falar, no caso da Constituição brasileira, em pelo menos três âmbitos principais de competências a serem distribuídas: legislativo, político e fiscal. Subtítulo: Destinatários da repartição. Modelos de atribuição. A repartição constitucional de competências pode, em estados federais, seguir critérios bastante distintos. Essa variedade de critérios decorre das possibilidades de combinação entre competências enumeradas, remanescentes, comuns e concorrentes. Assim, é possível, em primeiro lugar, estruturar a repartição com base no binômio competências enumeradas competências remanescentes. Nesse caso, enumeram-se as competências de um dos membros da federação e atribuem-se as competências não enumeradas ou remanescentes ao outro membro, ou outros membros. Em geral, as competências enumeradas são aquelas da União, deixando-se aos estados as competências remanescentes. O exemplo clássico nesse sentido é, sem dúvida, o dos Estados Unidos. Mas vale lembrar que outros países também o adotam, como a Argentina, a Áustria, a Austrália, o México e a Suíça. Início da nota 18. Em alguns casos, as constituições desses países prevêem também algumas, poucas, competências privativas dos estados. O que importa, no exemplo, é que o principal rol de competências expressas seja atribuído à União e que as competências residuais sejam atribuídas aos estados.
Fim da nota. Página 556. Mais raros são os casos de enumeração de competências aos Estados, com as competências remanescentes deixadas à União, como ocorre no Canadá. Início da nota 19. É comum associar essas duas alternativas, competências explícitas para o poder central e remanescentes para os Estados, ou competências explícitas para os Estados e remanescentes para o poder central, ao processo de formação de determinada federação. Nesse sentido, as federações formadas pela agregação de estados independentes tenderiam para a primeira alternativa, enquanto as federações surgidas da descentralização de um estado anteriormente unitário tenderiam para a segunda alternativa. Watts, 1999, página 39. Embora essa tendência tenha se confirmado em alguns países, ela não tem poder explicativo suficiente para compreender os complexos arranjos federativos contemporâneos. E, mesmo nos casos mais antigos, há diversos exemplos que negam essa hipótese, como é o caso da Constituição Brasileira de 1891. Fim da nota. Em segundo lugar, é possível haver uma repartição enumerada para todos os membros da federação, o que, embora seja raro no que diz respeito à legislação, é frequente para a repartição de competências tributárias, federalismo fiscal. Por fim, cada vez mais frequentemente, é possível haver a previsão de competências comuns e de competências concorrentes. Início da nota 20. A Constituição utiliza o termo competência comum no artigo 23 e o termo competência concorrente no artigo 24. Embora ambas estejam ligadas ao federalismo cooperativo, há uma diferença entre elas. Quando se fala em competência comum, a regra geral é que uma mesma competência é atribuída a mais de um ente, sem distinção. Ao mesmo tempo, a ideia de competência concorrente pressupõe que, embora a legislação sobre uma mesma matéria seja atribuída a mais de um ente, cada um deles tem uma esfera que lhe é própria e não deve avançar na esfera dos outros. Ferraz Jr. 1994, página 17. Como será visto adiante, no caso brasileiro, essas esferas próprias são delimitadas pelos conceitos de norma geral e norma específica. Fim da nota. Em geral, a existência de competências comuns e concorrentes está associada ao que se convencionou chamar de federalismo cooperativo, como já se mencionou anteriormente. É importante ressaltar, contudo, que a existência de competências comuns e concorrentes não é incompatível com a primeira técnica de repartição mencionada acima, competências privativas explícitas para um ente e remanescentes para os outros entes da federação. Pelo contrário, em geral, a existência de competências comuns e concorrentes é adotada em conjunto com a técnica de atribuição de competências privativas e remanescentes. É o que ocorre no Brasil e em boa parte dos países acima citados. No que diz respeito aos destinatários da repartição de competências, a Constituição de 1988 prevê competências privativas da União, artigos 21 e 22, e dos municípios, artigo 30. Primeiro, competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, artigo 23. Competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, artigo 24. Competências residuais dos Estados, artigo 25, parágrafo 1º, e competências suplementares dos municípios, artigo 30, segundo. Início da nota 21. Como se percebe, e como já foi mencionado anteriormente, número 14, a Constituição de 1988 não inclui os municípios entre os destinatários das competências concorrentes do artigo 24. Apesar disso, há autores que entendem que os municípios também participam dessa repartição, por força do disposto no artigo 30, segundo, que chamo aqui de competência suplementar. Nesse sentido, ver Silva, 2009, página 277, e Almeida, 2001, página 157. Em sentido contrário, ver Ferreira Filho, 1990, página 219, e Ferraz Jr., 1994, página 19. Fim da nota. Página 557. Subtítulo: Objeto da repartição. Leis, políticas, tributos. Como já foi mencionado, no que diz respeito ao objeto das competências a serem distribuídas, é possível falar, no caso da Constituição brasileira, em pelo menos 3 âmbitos principais: legislativo, político e fiscal.
Os dois primeiros são disciplinados já no título 3º da Constituição, da Organização do Estado, que define as características fundamentais do federalismo brasileiro, enquanto a questão fiscal é disciplinada no título VT, da Tributação e do Orçamento. Neste capítulo, destinado sobretudo ao arranjo federal do ponto de vista legislativo e das políticas públicas, a questão fiscal é apenas mencionada, devido à sua importância, mas não será objeto de análise mais detida. Início da nota 22. Para um panorama das principais questões em torno do federalismo fiscal, ver Conte, 2004. Fim da nota. Subtítulo: os problemas de interpretação da repartição de competências legislativas. O modelo de repartição de competências articulado pela Constituição de 1988 está sujeito a uma série de dificuldades interpretativas. Essas dificuldades são naturais, ou seja, não são um defeito do modelo brasileiro. Qualquer outro estaria sujeito a dificuldades interpretativas semelhantes, que poderiam ser de outra ordem, mas estariam necessariamente presentes. No caso da Constituição de 1988, é possível afirmar que há duas ordens principais de dificuldades: uma conceitual material e outra conceitual formal. Essas dificuldades estão presentes não apenas no debate acadêmico, mas também, e, talvez, sobretudo, na atividade jurisprudencial. Uma breve análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria suficiente para mostrar que os litígios causados por questões ligadas à repartição de competências legislativas constituem uma das maiores causas de ajuizamento de ações de inconstitucionalidade nesse tribunal. Dentre todas as ações diretas de inconstitucionalidade decididas até o momento no STF, 370 delas fazem menção ao artigo 22 e 195 fazem menção ao artigo 24 da Constituição. Início da nota 23. Isso significa que esses dois artigos da Constituição, artigos 22 e 24, são mencionados, respectivamente, em 13,2% e 7% das 2.802 ações diretas de inconstitucionalidade já julgadas até um momento, final do primeiro semestre de 2009. A fonte da pesquisa é a página do Supremo Tribunal Federal, menu jurisprudência/pesquisa, disponível em www.stf.jus. br/portal/jurisprudência/pesquisar jurisprudência ASP. Na máscara de pesquisa, foi selecionado o plenário como órgão julgador e os artigos 22 e 24 na opção de pesquisa por artigo. Do resultado total, foram selecionadas apenas as ações diretas de inconstitucionalidade e descartadas, no âmbito das ADIM, as decisões em medidas cautelares, questões de ordem, agravos regimentais e embargos de declaração. As decisões não foram lidas e a fidelidade do resultado depende, portanto, da correspondência entre os resultados do mecanismo de busca e o conteúdo das decisões. Fim da nota. Página 558. Subtítulo: a dificuldade conceitual material. A dificuldade conceitual material diz respeito à definição do significado de termos e expressões utilizados pela Constituição. Essa dificuldade ocorre sobretudo na interpretação dos dispositivos constitucionais que estabelecem competências privativas, como os artigos 22, 25, parágrafo 1º, e 30, 1º. Por mais que alguns termos suscitem poucos problemas, como é o caso, por exemplo, de desapropriação artigo 22, segundo nacionalidade, cidadania e naturalização artigo 22, 13º, ou atividades nucleares de qualquer natureza artigo 22, 26º, a maioria dos dispositivos utiliza termos cujos limites semânticos nem sempre são claros. O que exatamente significa legislar sobre direito civil artigo 22, 1º, ou sobre propaganda comercial artigo 22, 29º. Utilizo abaixo alguns exemplos simples para que a dimensão desse problema interpretativo fique mais clara. Em diversos estados e municípios foram promulgadas leis que tinham como objetivo a proibição de cobrança pelo uso de estacionamentos em centros comerciais ou em estabelecimentos similares, especialmente nos casos em que o usuário tivesse realizado nesses locais compras acima de um determinado valor. Início da nota 24. Conferir como exemplo as leis estaduais número 1094 de 1996, DF,
número 15.233 de 2005, GO. Número 4.711 de 1992, S. Fim da nota. Em boa parte dos casos, essas leis foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. O argumento mais recorrente foi aquele que alegava que esse tipo de lei disciplina a matéria de direito civil, direito de propriedade, algo que é de competência privativa da União. Artigo 22, primeiro. Embora a jurisprudência recente do tribunal seja pacífica no sentido de que nem os estados, nem o Distrito Federal, nem os municípios podem legislar sobre cobrança em estacionamentos, os argumentos que embasam os votos dos ministros nem sempre são assim tão pacíficos. Ainda que boa parte dos ministros do STF costume aceitar que essas leis disciplinam matéria de direito civil e que essa seria a razão de sua inconstitucionalidade, o ministro Carlos Aires Brito, por exemplo, entende que se trata de matéria de liberdade econômica. Início da nota 25. Conferir o voto do ministro Carlos Aires Brito na AD 3710. Fim da nota. Também o ministro Sepúlveda pertence e rejeita o enquadramento do caso como legislação sobre direito civil, por entender que se trata, na verdade, de questão urbanística. Início da nota 36. Conferir o voto do ministro Sepúlveda pertence na AD 3710. Fim da nota. O que se quer demonstrar com isso é que, ainda que o texto constitucional, no exemplo usado, pareça ser claro ao atribuir à União a competência para legislar sobre direito civil, não é sempre claro quais são os limites da própria expressão direito civil. Como a definição acerca do que compete a quem é uma questão de interpretação de conceitos e de sua amplitude, a indefinição interpretativa gera também indefinição na repartição de competências. Página 559. Além desse problema de definição de conceitos e de limites, a dificuldade interpretativa esbarra em um obstáculo adicional. Esse obstáculo será ilustrado por meio de outro exemplo que, para facilitar a compreensão, também se insere, como no caso anterior, no âmbito do direito de propriedade. Embora a propriedade seja tradicionalmente um bem objeto do direito civil, não significa que sempre que se legislar sobre propriedade essa legislação será de competência da União. Início da nota 27. Na verdade, nem mesmo essa premissa pode ser aceita sem ressalvas. Não é o caso de discutir a questão aqui, pois extrapolaria os limites de um capítulo. Nesse ponto, basta fazer referência ao fato de que há muito tempo a propriedade não é mais tratada como uma questão estritamente privada e, nesse sentido, exclusiva do direito civil. O tratamento que a Constituição de 1988 dá à propriedade, seja urbana, seja rural, é suficiente para indicar que a dimensão pública da questão é no mínimo tão importante quanto a privada. Fim da nota. Recentemente, foi promulgada na cidade de São Paulo a Lei nº 14.223 de 2006, conhecida como Lei Cidade Limpa. Ao definir a forma e os limites dos anúncios indicativos das atividades exercidas em determinado estabelecimento e ao proibir todo tipo de publicidade externa, incluindo os imóveis privados, especialmente fachadas de prédios, a lei disciplina o uso que cada um pode fazer de sua propriedade. Início da nota 28. Além de legislar, pelo menos de forma indireta, sobre propaganda comercial, o que também é competência privativa da União. Constituição, artigo 22, 29º. Fim da nota. Assim, da mesma forma que ocorre no exemplo dado sobre a cobrança de estacionamento, uma lei como a Lei Cidade Limpa restringe sensivelmente o uso que alguém pode fazer de sua propriedade. No primeiro caso, entende-se, muitas vezes sem grandes discussões, que a questão é de direito civil e, por isso, de competência da União. No segundo, entendeu-se que se tratava de competência municipal, por se tratar de assunto de interesse local. Constituição, artigo 30, primeiro. O que na maioria dos casos passa ao largo dos debates é o fato de que os critérios utilizados para definir a competência legislativa desse ou daquele ente da federação estão em planos diversos. As competências privativas da União são definidas com base em um critério puramente material. Legislar sobre determinadas matérias é de competência da União. Já o critério de atribuição de competência dos municípios é claramente baseado no interesse.
compete a um município legislar sobre assuntos de interesse local. Como se percebe facilmente, esses critérios simplesmente não são mutuamente excludentes. Algo que se insere claramente no âmbito do direito civil, competência da União, pode, ao mesmo tempo, ser de interesse local, competência dos municípios. Subtítulo: a dificuldade conceitual formal. A segunda dificuldade ocorre não no âmbito das competências privativas, mas das chamadas competências concorrentes, previstas no artigo 24 da Constituição. Página 560. A dificuldade, nesse caso, decorre das normas contidas nos parágrafos 1º e 2º desse artigo 24, que tem a seguinte redação. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais e parágrafo 2º a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Definir o que é norma geral e o que é norma específica no âmbito da repartição de competências legislativas é uma das tarefas mais difíceis a serem enfrentadas pelos estudos sobre federalismo no âmbito jurídico. Uma breve pesquisa no acervo de textos de natureza jurídica demonstrará que, embora às vezes haja um esforço em definir parâmetros que auxiliem nessa distinção, esse esforço não costuma ser suficiente para tomar a questão mais concreta. O que esses textos em geral fazem, quando procuram definir o que são normas gerais e o que são normas específicas, é apenas substituir os termos gerais e específicas por termos sinônimos, o que, por razões óbvias, não resolve o problema. Assim, quando se fala que normas gerais são declarações principiológicas ou diretrizes nacionais, e que normas específicas são normas particularizantes, Moreira Neto, 1988, página 159, não é fornecido nenhum critério distintivo, porque a dificuldade apenas é transferida da interpretação da dicotomia geral/específico para a dicotomia principiológico/particularizante. Como se percebe, não há ganho em clareza conceitual com esse passo, como também não haveria com nenhum outro nesse sentido. De fato, parece não existir nenhum critério adicional que consiga ser mais concreto que o texto constitucional para resolver essa tensão entre a competência da União e a competência dos Estados no âmbito da legislação concorrente. A razão é simples. No que diz respeito ao conteúdo possível e imaginável de normas jurídicas, não há uma dicotomia estanque entre o geral e o específico. O que há é uma linha contínua entre dois extremos hipotéticos, a generalidade e a especificidade absolutas. Tudo que estiver entre esses dois extremos será geral em relação a uma parte da linha e específico em relação a outra parte. Um exemplo simples do que aqui se quer dizer com linha contínua e da relatividade da dicotomia geral versus específico pode ser elucidativo. A Constituição prevê que legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico e cultural é de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, artigo 24, 7º. Independente de como essa legislação ocorre de fato, seria possível pensar em diversas hipóteses de abrangência daquilo que será objeto de proteção. O exemplo, aqui, é meramente hipotético. Pensemos em 5 propostas diferentes. Uma primeira lei, cujo objetivo é traçar diretrizes para a proteção do patrimônio arquitetônico brasileiro. Uma segunda lei, cujo objetivo é a proteção do patrimônio arquitetônico barroco no Brasil. Uma terceira lei, cujo objetivo é a proteção do patrimônio arquitetônico barroco do século XVIII. Uma quarta lei, cujo objetivo é a proteção das igrejas barrocas do século XVIII. E uma quinta lei, cujo objetivo é a proteção das igrejas barrocas do século XVIII em Minas Gerais e na Bahia. Página 561. Quais dessas leis deveriam ser feitas pela União e quais pelos Estados? Parece claro que a relação de generalidade e especialidade aqui é variável e comparativa. A terceira proposta é claramente específica em comparação com a primeira, mas poderia ser considerada geral se comparada com a quinta. O único critério que parece plausível para responder à pergunta, portanto, seria o critério geográfico. A última lei, por dizer respeito ao patrimônio localizado apenas em 2 estados, deveria ser feita por esses estados. Todas as outras poderão ser feitas pela União e, supletivamente, por qualquer estado, se a União for omissa a respeito, por força do parágrafo 3º do artigo 24.
Início da nota 29. Constituição, artigo 24, parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Fim da nota. Embora pareça plausível, esse critério não tem relação direta com a dicotomia constitucional entre normas gerais e normas específicas em relação ao conteúdo da norma. Se uma lei federal disciplinar a proteção do patrimônio arquitetônico barroco no Brasil inteiro, segundo a lei do exemplo acima, mas o fizer com tal nível de detalhamento que impeça que qualquer outro ente subnacional possa adaptar ou suplementar as regras, tendo em vista as suas peculiaridades regionais, essa lei deixará de ser geral, ainda que pretenda disciplinar a questão em todo o país. Em face das considerações e dos exemplos acima, parece difícil encontrar um critério que seja aplicável a toda e qualquer situação para definir o que é geral e o que é específico. Esse embate não é incomum na interpretação jurídica no caso das competências concorrentes. Há pelo menos duas soluções possíveis para o impasse. Em primeiro lugar, seria possível aceitar que o conceito de norma geral é um conceito que se preenche por política legislativa, e que seu significado deve ser definido pela legislação federal. Ou seja, aquilo que o poder central entender que deve ser disciplinado de maneira uniforme por toda a federação seria geral, enquanto aquilo que o poder central deixar para a disciplina de cada estado seria específico. Essa solução está sujeita a duas objeções principais. A primeira está relacionada ao fato de que seria atribuída a apenas um ente da federação, à União, a prerrogativa de decidir, de forma unilateral, os limites de sua própria competência. A segunda objeção, ligada à primeira, diria que essa definição unilateral do que é geral e do que é específico seria, na verdade, uma atribuição de uma competência privativa à União para disciplinar por completo determinada matéria da forma como entender conveniente. A ideia de competência concorrente ficaria, portanto, comprometida. A segunda solução possível é a construção de critérios de forma indutiva. A partir da experiência com casos concretos, são delineados os critérios que podem servir de baliza para a decisão de casos semelhantes futuros. Página 562. Nesse processo, o papel principal seria desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal. É a força vinculante de suas decisões e a construção de precedentes judiciais que poderiam, com o passar dos anos, definir as feições básicas da repartição de competências legislativas no federalismo brasileiro. Logo, 1989, página 103. Almeida, 2001, página 151. Contudo, o Supremo Tribunal Federal não parece estar ciente dessa tarefa e, na maior parte dos casos, repete apenas os critérios apontados por textos jurídicos, sem construir, a partir destes, um desenho mais claro da relação entre União, Estados e Distrito Federal no que diz respeito às competências concorrentes. Mais que isso, a jurisprudência do STF é, nesse ponto, em grande parte vazia, acanhada e contraditória. Em alguns momentos, o Supremo Tribunal Federal parece indicar que a diferença entre o geral e o específico é definida pela presença de peculiaridades locais que exigiriam um tratamento diferente de determinada matéria nos diversos entes federados. É o caso da decisão NAD 3668, sobre a Lei do Estado do Paraná que exigia a fixação, na entrada das instituições bancárias e de crédito, da tabela atualizada relativa a taxas de juros, bem como ao percentual dos rendimentos de aplicações financeiras oferecidas ao consumidor. Lei nº 3706 de 2005, PR, artigo 1º. Segundo a decisão, tratava-se de uma lei que pretendia disciplinar relações de consumo, o que, nos termos do artigo 24, 5º, é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. O STF aceitou a tese segundo a qual, nesse caso, não se vislumbram quaisquer particularidades ou peculiaridades locais que configurassem minúcias que a União jamais poderia regular pela distância em que se encontra da periferia. STF, AD 3668, página 61. Início da nota 30. O trecho citado é parte do parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi aceito pelo STF como fundamento da decisão. Fim da nota.
Por isso, nos termos dessa decisão pela inconstitucionalidade, a exigência de afixação das referidas tabelas na entrada de agências bancárias seria uma norma geral e não uma norma específica, razão pela qual não poderia ser objeto de lei estadual. O mesmo não ocorre, contudo, em outras decisões, como, por exemplo, nas AD 1980 e 2334. Ambas diziam respeito a leis que também disciplinavam relações de consumo. Na primeira, tratava-se de uma lei do Paraná que assegurava ao consumidor o direito de obter informações sobre a procedência e a qualidade dos produtos combustíveis comercializados nesse estado. Na segunda, tratava-se de uma lei do Rio de Janeiro que obrigava os distribuidores de combustíveis a instalar lacres eletrônicos nos postos de combustíveis desse estado. Ambas foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Como se percebe, as duas decisões mencionadas no parágrafo acima têm objetos semelhantes ao da decisão mencionada no parágrafo imediatamente anterior. Página 563. Contudo, se aplicarmos o critério escolhido pelo STF na primeira decisão analisada, sobre a fixação de tabelas nos bancos, aos dois casos descritos acima, as decisões teriam que ser necessariamente distintas. Isso porque também não há nada nos postos de combustíveis dos estados do Paraná e do Rio de Janeiro que os diferencie dos postos existentes nos demais entes federados. Assim, nada impediria que a União disciplinasse as atividades dos postos de combustíveis locais. Como se percebe, as decisões do STF não se encaixam. E não se encaixam porque, como já foi dito, talvez o tribunal ainda não se tenha dado conta de que a definição da relação entre as competências legislativas da União e dos demais entes federados, especialmente, mas não apenas, no âmbito da legislação concorrente, é algo que só pode ocorrer com base em uma jurisprudência consistente que tente apontar, com clareza, o que os estados e o Distrito Federal podem ou não disciplinar. Enquanto isso não ocorre, a única resposta possível à dificuldade conceitual formal, objeto deste tópico, é a baseada no método, oneroso e disfuncional, de tentativa e erro. O ente federado faz a lei que entender adequada e conveniente para disciplinar os problemas que enfrenta e espera, sem previsão, que os chancele sua competência. Se isso não ocorrer, ou seja, se o STF declarar a lei inconstitucional, não significa que, em outras situações semelhantes, o STF utilizará os mesmos critérios de decisão. Assim, não se constrói, com o passar dos anos e com o acúmulo de decisões, nenhum modelo federativo para o Brasil no que diz respeito à repartição de competências legislativas. E o método de tentativa e erro, perfeitamente legítimo nos primeiros anos de vigência de uma nova Constituição e de um novo arranjo federal, associado a decisões judiciais que não dialogam entre si, solidifica-se como a única forma de verificação em respeito a essa repartição de competências na Federação Brasileira. Subtítulo: Políticas Públicas. Nos artigos 21 e 23, a Constituição elenca uma série de competências não legislativas e as atribui, no primeiro caso, artigo 21, privativamente à União e, no segundo, artigo 23, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esse último rol é chamado de rol de competências comuns. O termo utilizado para designar essas competências comuns não legislativas varia sensivelmente. Alguns autores falam em competências administrativas, Ferreira Filho, 2006, página 60. Outros, em competências materiais, Silva, 2008, página 480. Aqui, optou-se por falar em competências políticas. Não se utilizou o termo em nenhum sentido estrito e, sim, em sentido mais amplo, como sinônimo de ação estatal que vise a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Mussi, 2002, página 241. Página 564. O que importa é, portanto, a forma pela qual os entes federados se relacionam quando se trata da realização de políticas públicas. Embora haja uma certa conexão entre competência legislativa e competência política, esta última não implica necessariamente a primeira.
Ou seja, embora seja natural que aquele que tem competência legislativa em relação a alguma matéria também tenha competência no âmbito da realização de políticas, a recíproca não é verdadeira. É perfeitamente possível que o ente seja competente para executar determinada política, sem que seja competente para legislar sobre a questão. Muitas vezes, a dissociação entre a competência para legislar e a competência para executar tem como finalidade ampliar a capacidade de coordenação do ente central, quando é ele que tem a competência para legislar sobre a matéria, ou aumentar a uniformidade na execução de determinadas políticas pelo país. Watts, 1999, página 37. Quando se trata de analisar a relação entre os entes federados no âmbito da execução de políticas públicas, não é apenas o artigo 23 da Constituição que interessa. Como se sabe, as disposições constitucionais que disciplinam a realização, os objetivos e a articulação das políticas públicas estão espalhadas pelo texto constitucional. Basta pensar nos dispositivos que dizem respeito às políticas de saúde, artigos 196 a 200, as políticas educacionais, artigos 205 a 214, culturais, artigos 215 e 216, as políticas de proteção ao meio ambiente, artigo 225, dentre tantos outros. Mas todas essas políticas, embora disciplinadas com maiores detalhes nos artigos mencionados, têm sua articulação federativa básica traçada no artigo 23 da Constituição. Assim é que o artigo 23 define como comuns as competências relacionadas à saúde, inciso 2, à educação, inciso 5, à cultura, incisos 3, 4 e 5, à ciência, inciso 5, ao meio ambiente, incisos 6 e 7. E é justamente a definição dessas políticas como sendo de competência de todos os entes federados, sem a definição de detalhes em relação às responsabilidades de cada um, que está no centro dos debates e dos embates acerca da articulação federativa no âmbito da realização de políticas públicas no Brasil. A seguir serão analisados alguns desses debates. Subtítulo: a coordenação das políticas públicas. Alguns autores afirmam que, em um Estado federal, a execução de políticas públicas costuma ser prejudicada por problemas de coordenação entre os entes federados. Assim, ao contrário do que ocorre em estados unitários, nos quais há apenas um centro principal de decisão, nos estados federais, a dispersão do poder tenderia a gerar tanto uma dispersão de responsabilidades quanto uma superposição de competências. Weber e Rothman, 1993, o que, por sua vez, poderia causar tanto um vácuo em algumas políticas quanto uma sobreposição ou mesmo disputa entre os entes federados na realização de uma mesma política. Página 565. Embora isso possa ser verdade em alguns casos, a ocorrência desses fenômenos, vácuo, sobreposição e disputa, depende dos instrumentos que um determinado arranjo federativo oferece para a coordenação das políticas públicas. Em outras palavras, depende dos instrumentos de que o poder central dispõe para coordenar os outros entes federados para que não haja vácuos ou concorrências ineficientes. No caso brasileiro, isso varia fortemente entre os diversos âmbitos das políticas públicas. Ou seja, a capacidade que o poder central tem de coordenar e induzir a realização de políticas públicas é maior em alguns âmbitos. Um exemplo bastante representativo é o Sistema Único de Saúde, e menor em outros. As razões para essa variação são tanto históricas, Arrest, 2004, página 22, quanto constitucionais. No caso brasileiro, uma melhor articulação na execução de políticas está associada, em geral, a uma concentração de competências no governo central, aliada à existência de alguma forma de incentivo à participação dos outros entes federados, em geral representado por alguma forma de transferência de recursos. Arrest, 2003, página 334, 5. Tanto é assim que, nos casos em que o texto constitucional deixava margem a uma interação mais fragmentada entre os entes, procurou-se, se não centralizar competências nas mãos da União, ao menos criar alguma espécie de incentivo para que a ação dos outros entes fosse mais coordenada. Início da nota 31. Há também casos em que a relação coordenação/incentivo é feita entre governo estadual e governo municipal.
Nesse sentido, conferir Tendler, 1998. Fim da nota. O caso paradigmático nesse sentido é, sem dúvida, o Fundef, instituído pela EC nº 14 de 1996. Nos próximos tópicos, pretende-se, de forma muito breve, analisar esses dois casos, o SUS e o Fundef. Subtítulo: Sistema Único de Saúde, SUS. O SUS é um dos mais importantes exemplos de coordenação federativa na área da execução de políticas públicas no Brasil. Nos termos do artigo 198 da Constituição, o SUS é um sistema estruturado de forma regionalizada, hierarquizada e, sobretudo, descentralizada. O marco legal para essa estrutura foi definido pela Lei nº 8080 de 1990, que, ao levar a cabo a ideia de descentralização, claramente eleva o município à figura-chave de todo o sistema. De certa forma, não seria equivocado afirmar que a estrutura do SUS está baseada na mesma ideia que guia a repartição de competências legislativas concorrentes, analisada anteriormente. À União cabem sobretudo tarefas gerais, como a formulação de políticas nacionais e a coordenação do sistema. Além disso, a União é responsável pelo financiamento de parte considerável do sistema. E é justamente essa capacidade de financiamento que faz com que a União, por meio do Ministério da Saúde, consiga induzir a adesão dos municípios ao seu planejamento central. Como salienta a Reich, 2004, página 22, as políticas implementadas pelos governos locais são fortemente dependentes das transferências federais e das regras definidas pelo Ministério da Saúde. Página 566. Em outras palavras, o governo federal dispõe de recursos institucionais para influenciar as escolhas dos governos locais, afetando sua agenda de governo. O principal instrumento de incentivo nesse âmbito é o Piso de Atenção Básica, PAB. Segundo Abruzzo, 2005, página 59, o PAB é uma das criações mais frutíferas no que diz respeito à coordenação federativa das políticas sociais, pois, ao condicionar o repasse de recursos à adesão a programas planejados nacionalmente, induz os municípios a essa adesão e garante, com isso, um mínimo de coordenação na execução das políticas de saúde. Não é à toa que mais de 99% dos municípios brasileiros já aderiram ao PAB. Mas, se a articulação federativa no âmbito do SUS pode ser considerada exitosa no que diz respeito à relação União/municípios, ainda não se pode dizer o mesmo em relação aos estados. Segundo Souza, 2005, página LL6, dado que as políticas de saúde foram basicamente municipalizadas, as relações intergovernamentais que se estabeleceram são muito mais frequentes entre a União e os municípios, com participação limitada dos governos estaduais. A inexistência de incentivos semelhantes ao PAB para induzir a adesão dos estados é perceptível. Apenas metade dos estados aderiram aos programas planejados nacionalmente. Início da nota 32. Não se quer aqui afirmar que a baixa adesão dos estados se deve apenas a esse motivo, mas que a inexistência de incentivos pode ser um fator determinante dessa baixa adesão. Fim da nota. Em razão disso, há autores que defendem a criação, para os estados, de formas de indução à participação e à cooperação da mesma maneira que o PAB fez em relação aos municípios. Abruzzo, 2005, página 59. Subtítulo: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, Fundef. O caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, embora tenha algumas semelhanças com o SUS, é interessante para a presente análise, pois, no caso da educação, a repartição de competências nunca foi favorável a uma coordenação mais forte por parte da União. Abruzzo, 2005, página 60. Isso porque, embora a definição das diretrizes e bases da educação nacional seja uma competência legislativa federal, Constituição, artigo 22, 24º, o exercício dessa competência não é capaz de gerar uma coordenação no que diz respeito à forma de oferta do ensino fundamental pelo país. Em razão disso, a União, embora fortemente presente na esfera do ensino superior, esteve muitas vezes ausente ou teve atuação errática no que diz respeito ao ensino fundamental.
No caso do Fundef, criado pela Emenda Constitucional número 14 de 1996, que acrescentou o artigo 60 às disposições constitucionais transitórias, o incentivo a uma ação coordenada entre os entes da federação também está ancorado na transferência de recursos. Início da nota 33. Em 2006, a Emenda Constitucional número 53 substituiu o Fundef pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Fim da nota. Página 567. Parte dessa transferência está atrelada ao número de matrículas no ensino fundamental. Com isso, a participação do oferecimento de vagas nos estabelecimentos municipais cresceu rapidamente em poucos anos, o que, dentre outras razões, levou alguns autores a afirmar que o Fundef representou um mecanismo engenhoso para redefinir a estrutura de incentivos vigente na provisão de educação básica no Brasil. Melo, 2005, página 872. Em números absolutos, as matrículas do ensino fundamental nos estabelecimentos municipais saltaram de 10.916.488 para 16.688.406. Isso significa que, antes da criação do Fundef, as matrículas de IA a 4 a séries nas escolas municipais respondiam por 43% do total e as matrículas de 5 a 8 a séries, a 18%. 4 anos depois, esses percentuais saltaram para 62% e 28%, respectivamente. Mendes, 2001, página 31, resultando em uma clara descentralização da realização dessa política social. Devido ao sistema de incentivos do Fundef, essa descentralização foi acompanhada de avanços não apenas quantitativos, como também qualitativos, vide o aumento da escolaridade dos professores, a duração dos turnos de aula e a redução do atraso escolar, além de ter proporcionado avanços significativos nas áreas mais carentes. Mendes, 2001, página 34, 35. Como se percebe, a descentralização, palavra-chave tanto no que diz respeito à prestação de serviços de saúde quanto, especialmente após o Fundef, no âmbito da educação fundamental, não pode ser compreendida sem uma qualificação importante: a coordenação. Embora os serviços nesses âmbitos ainda precisem melhorar muito, os avanços alcançados não são produto de uma simples descentralização. Como já se mencionou, uma descentralização pode perfeitamente estar acompanhada de investimento ineficiente de recursos e prestação errática de serviços. A descentralização induzida por esses dois modelos, SUS e Fundef, é acompanhada de forte coordenação e indução, por meio de mecanismos financeiros, da esfera federal. Início da nota 34. O exemplo mais recente nesse sentido é o programa Bolsa Família, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, claramente inspirado nos modelos do SUS e do Fundef. Fim da nota. Subtítulo. Conclusão. O objetivo central deste capítulo foi analisar as principais questões, em geral complexas e em muitos casos ainda abertas, que envolvem o arranjo federal brasileiro e a relação entre os diversos entes da federação. Essas questões variam sensivelmente conforme a matéria envolvida e o tipo de competência em jogo, legislativa ou política. Página 568. Como já foi dito, a principal dificuldade é a coordenação entre os diversos entes federativos. No âmbito das competências para a realização de políticas públicas, tem-se consolidado o entendimento de que a principal forma de fomentar uma maior coordenação federativa é por meio de incentivos do poder central aos outros entes, para que atuem de forma cooperativa e não de forma competitiva, predatória ou errática. Início da nota 35. Embora a coordenação por meio de incentivos seja vista com bons olhos por boa parte dos textos e estudos, há também vozes dissonantes a respeito. Para um exemplo nesse sentido, ver Machado, 2008. Fim da nota. Com isso, tenta-se evitar tanto a superposição ineficiente de ações quanto a existência de espaços vazios, nos quais nenhum ente atua. Arrest, 1999, página 119, resume bem essa ideia.
Em um Estado federativo, caracterizado pela efetiva autonomia política dos níveis subnacionais de governo, a assunção de atribuições em qualquer área de políticas públicas, na ausência de imposições constitucionais, está diretamente associada à estrutura de incentivos oferecida pelo nível de governo interessado na transferência de atribuições. O aumento na capacidade de coordenação federativa no âmbito das políticas públicas, capitaneado pela União, não se repete, contudo, no âmbito das competências legislativas. Nesse campo, a competição entre os diversos entes da federação ainda é regra. Cada um pretende ver, no texto constitucional, indícios de que essa ou aquela matéria, nesse ou naquele nível de detalhamento, está inserida em sua competência de legislar. Assim, a coordenação possível é menos uma coordenação induzida por mecanismos de incentivo e mais uma coordenação arbitrada. O árbitro, como se viu, e como é a regra em regimes federais, é o tribunal de cúpula do país. No caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Contudo, a conclusão a que se chegou aqui é menos otimista que aquela em relação às políticas públicas. O STF parece ainda não ter percebido o papel central que um tribunal de cúpula tem na mediação das relações federativas e, por isso, ainda não se preocupou, de forma sistemática, com a elaboração de critérios claros para a interpretação do sistema de repartição de competências da Constituição de 1988. E, ao que tudo indica, esse assunto não está na pauta de preocupações atuais do tribunal e é difícil prever se esse cenário será alterado a curto ou médio prazo. Subtítulo: Referências bibliográficas. Abrúcio, F.L. A coordenação federativa no Brasil. A experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. Revista de Sociologia e Política, volume 24, página 41, 67, 2005. Abrúcio, F.L. Os Barões da Federação, os Governadores e a Redemocratização Brasileira. São Paulo, Ocitec, 1998. Página 569. Almeida, F.D.M.de. Competências na Constituição de 1988, 2. Edição São Paulo. Adas, 2001-1990, Almeida, M.H.T.de. Recentralizando a Federação. Revista de Sociologia e Política, volume 24, página 29, 40, 2005. Arrest, M. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil. Problemas de Coordenação e Autonomia. São Paulo em Perspectiva, volume 18, número 2, página 17, 26, 2004. Arrest, M. Financiamento Federal e Gestão Local de Políticas Sociais. O difícil equilíbrio entre regulação, responsabilidade e autonomia. Ciência e Saúde Coletiva, volume 82, número 2, página 331, 45, 2002. Arrest, M. Políticas Sociais no Brasil. Descentralização em um Estado Federativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, volume 14, número 40, página 111, 41, 1999. Berkovici, G. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2004. Bussi, M.P.D. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo. Saraiva, 2002. Burgess, M. Federalisnand Federation. Arrea Praisal. In. Burgess, M. Gago, Non, A. G. Orgs. Comparative Federalisnand Federation. Toronto. Toronto University Press, 1993, página 3, 14. Carvalho, J. M. de Federalismo e Descentralização no Império Brasileiro. História e Argumento. In. Pontos e Bordados. Escritos de História e Política. Belo Horizonte. Edição UFMG, 1998, página 155, 88. Conte, J. M. Org. Federalismo Fiscal. Barueri, Manoli, 2004. Duchasek, I. D. Comparative Federalism. The Territorial Dimension of Politics. Nova York. Old, Reinhard Winston, 1970. Faoro, R. Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. 2 Edição Porto Alegre / São Paulo. Globo / EDUSP, 1975-1958.
Ferraz Jr. TS Normas Gerais e Competência Concorrente. Uma exegese do artigo 24 da Constituição Federal. Revista Trimestral de Direito Público, volume 7, página 16, 20, 1994. Ferreira Filho, M.G. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Volume L. São Paulo. Saraiva, 1990. Ferreira Filho, M.G. Curso de Direito Constitucional. 32. Edição São Paulo. Saraiva, 2006-1967. Ferreira, G.N. Centralização e Descentralização no Império. O debate entre Tavares Bastos e Visconde de Uruguai. São Paulo. Edição 34,1999. Logo, PLN. Competência legislativa concorrente dos Estados-membros na Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa, volume 101, página 87, 104, 1989. Lynch, C.E.C. A Primeira Encruzilhada da Democracia Brasileira. Os casos de Rui Barbosa e de Joaquim Nabuco. Revista de Sociologia e Política, volume 16, suplemento. Página 113, 25, 2008. Machado, J.A. Gestão de Políticas Públicas no Estado Federativo. Apostas e Armadilhas. Dados, volume 51, número 2, página 433, 57, 2008. Mainwaring, S. Multipartism, Robust Federalism and Presidentialism in Brasil. In. Mainwaring, S. Shugart, M. S. Orgs. Presidentialism and Democracia in Latin America. Cambridge. Cambridge University Press, 1997, página 55, 109. Melo, M. A. O sucesso inesperado das reformas de segunda geração. Federalismo, reformas constitucionais e política social. Dados, volume 48, número 4, página 845, 89, 2005. Mendes, M. Descentralização do ensino fundamental. Avaliação de resultados do Fundef. Planejamento e Políticas Públicas, volume 24, página 27, 51, 2001. Página 570. Meneghello, R. Partidos e Governos no Brasil Contemporâneo, 1985-1997, São Paulo, Paz e Terra, 1998. Moreira Neto, D. de F. Competência Concorrente Limitada. O problema da conceituação das normas gerais. Revista de Informação Legislativa, volume 100, página 127, 62, 1988. Ricker, W. H. Federalism. Origin, Operation, Significance. Boston, Lippler Brown, 1964. Samuels, The Ambition, Federalism and Legislative Politics in Brasil. Cambridge. Cambridge University Press, 2003. Silva, J. A. Da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30. Edição São Paulo. Malheiros, 2008-1976. Silva, J. A. Da. Comentário Contextual à Constituição. 6. Edição São Paulo. Malheiros, 2009-2005. Souza, C. Federalismo, Desenho Constitucional e Instituições Federativas no Brasil pós, 1988. Revista de Sociologia e Política, volume 24, página 105, 21, 2005. Tendler, J. Bom Governo nos Trópicos. Uma Visão Crítica. Rio de Janeiro/Brasília. Revan/Inap, 1998. Vai ver, K. Hopkman, B. A. do Institute Mater. Government Capabilities in the United States and Abroad. Washington. The Brookings Institution, 1993. Watts, R. L. Comparing Federal Systems. 2. Edição Montreal/Kingston. McGill/Keynes University Press, 1999-1997. Weber, M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrift der Verstehenden Soziologie. 5. Edição Tübingen. Moore, 1972-1921. Veare, K.C. Federal Government. 4. Edição Oxford.
Oxford University Press, 1963-1946.